Quanto tempo eram as suas viagens? Olha, de início, quando eu comecei minhas viagens, era uma semana. Lembro que a minha primeira viagem foi de uma semana, e daí depois eu comecei a prolongar, 10 dias, 2 semanas, 3, um mês, 2 meses, entendeu? 3 meses, e foi, Qual, e foi assim estendendo. qual estado que você passou em mais cidades? Olha, o estado que eu mais percorri cidades diferentes foi Minas Gerais. É o estado que tem mais município no Brasil. Foi um dos estados mais acolhedores que eu tive, um povo muito bom e na qual eu me dei muito bem, tá? Minas Gerais foi um dos melhores estados de venda que eu Eu amo tive. Minas também. E como que eram as suas abordagens? Minhas abordagens é da seguinte forma: eu te falei, eu estabelecia geralmente na porta do banco, né? E escolhia meus clientes a dedo. Com o tempo eu fui adquirindo experiência, né? Maturidade, e eu dificilmente errava uma abordagem. Eu já sabia o tipo de cliente, o perfil de clientes que eu abordava, né? E minhas vendas eram rápidas, eram 2, 3 minutos eu já fechava uma venda. Enquanto tinha vendedor que ficava meia hora com o cliente e às vezes não vendia, eu era 2, 3 minutos eu fechava uma venda. E já fazia uma pesquisa no cliente também, em 2 minutos, 3 minutos, e já sabia se ele era comprador ou não. Se eu visse que o cliente não tinha futuro, eu já dispensava e já partia para outro cliente. Você trabalhava o dia inteiro no sol? O dia inteiro no sol. Quando eu trabalhava na sequência, que chamava na época sequência de porta em porta, eu trabalhava de sol a sol. Eu saía do hotel 8 horas da manhã e chegava no hotel em torno de 6, 7 horas da noite, todos os dias, naquele sol de 40 graus na região norte. Mas eu te digo que foi compensador, valeu cada instante, cada minuto que eu trabalhei. E como foi as suas viagens para a região norte? Então, foram difíceis, porque é um lugar muito distante, um povo muito rude, é um lugar onde você tem que saber entrar para você poder sair vivo, porque o povo é muito violento, muitas mortes, por qualquer coisa pessoas morriam, e a maioria dos vendedores não tinham coragem e determinação de ir vender nesses lugares. E eu, graças a Deus, sempre tive muita coragem, sempre fui audacioso e fui onde outros vendedores nenhum teve coragem de ir. E graças a Deus sempre me dei muito bem, entrei e sempre saí bem sucedido da maioria dos lugares que eu tive. Você não tinha receio de ir para esses lugares perigosos e distantes? Tinha um pouco de receio, mas a força, a determinação e a vontade de crescer na vida sempre falaram mais forte em mim, né? E eu sempre fui determinado nos meus objetivos. E eu sempre determinei nesses lugares que eu iria ir e ia sair bem sucedido. E foi assim minha trajetória na região norte. Primeiro comecei viajando pelo norte do Mato Grosso, Alta Floresta, que era um lugar, uma mina de ouro, e também um lugar perigosíssimo. E depois o primeiro estado da região norte que eu percorri foi Rondônia. Rondônia, um estado também muito perigoso. Enfim, a região norte é uma região muito perigosa, mas foi muito promissora. Tive muito sofrimento, muitas dificuldades, mas aprendi muito. Foi um grande aprendizado do Grupo Silvio Santos na minha vida. Qual foi a sua maior aventura pelo Brasil? A minha maior aventura na minha vida no Grupo Silvio Santos foi uma viagem de 6 meses e meio, na qual eu determinei que ia vender carnê em Boa Vista, Roraima. Saí daqui de Maringá, fui até o Mato Grosso, porque eu ia fazendo, né, eu não ia direto, né, eu ia trabalhando, ganhando dinheiro e ia subindo. Me lembro que eu fui até Comodoro, no Mato Grosso, depois de Comodoro eu fui a Pontes Lacerda, depois a Vilhena, aí fui subindo até Porto Velho, depois fui a Guajará-Mirim, fronteira com a Bolívia, fiquei durante uma semana lá, aí voltei para Porto Velho de novo
e consegui uma carona de balsa de Porto Velho a Manaus por 3 dias pelo Rio Madeira. Aí chegando em Manaus, mais 750 quilômetros para chegar em Boa Vista, Roraima. Mais outra aventura. E com muito esforço e determinação, cheguei em Boa Vista. Depois de 30 dias que eu tinha saído de Maringá, eu cheguei no meu destino, que era Boa Vista, na qual eu trabalhei por em torno de 30 dias. Daí saí de Boa Vista com o meu objetivo de vendas realizado, desci pelo interior do Amazonas, pelo Baixo Amazonas, estive em Itacoatiara, Parintins, Santarém, aí estive em Laranjal do Jari, que foi um dos lugares mais difíceis que eu tive na minha vida, onde eu fiquei por lá por 2 semanas, maior cidade, maior favela fluvial, Trapiche, reconhecida pela Veja na época. E foi daí que eu tive a ideia de ir para Macapá. Meu objetivo era chegar até o Oiapoque, fronteira com a Guiana Francesa. Mas devido a fortes chuvas que sempre tiveram na região norte, as estradas ficavam intransitáveis. Então o ônibus que tinha chegava até Calçoene, né? De Calçoene eu tinha que pegar um caminhão lonado, cheio de garimpeiro, pessoas perigosas de todos os tipos, e a viagem para rodar 220 quilômetros demorava de 3 a 5 dias. Eu tinha que levar água, comida, e era uma viagem de alto risco. Aí eu preferi não correr esse risco e voltar com vida para casa para poder contar essa história que eu estou contando hoje para vocês. E aí foi o final da sua trajetória no Grupo Silvio Santos. O final da minha trajetória no Grupo Silvio Santos foi no final de 94. Tá? Trabalhei até 94. E no ano de 1995 você iniciou o seu novo negócio, uma importadora? Isso, em 95 eu iniciei um novo projeto na minha vida, na qual não foi uma experiência muito boa, mas adquiri conhecimentos. Montei uma pequena importadora, na qual, como eu não tinha conhecimentos, não tinha experiência, né, e uma concorrência desleal, me fez quebrar em 6 meses. Foi um dos 6 meses mais difíceis que eu tive. Só investi dinheiro, gastei todo o capital disponível que eu tinha, né? Ainda bem que sobrou alguns imóveis, algumas coisas que eu tinha conquistado no Grupo Silvio Santos. E como foi fracassar no seu negócio? Foi muito difícil, né? Você fracassar um sonho é uma coisa muito difícil, pesa muito na sua vida. Mas Deus sempre me deu força para dar a volta por cima nesses momentos. E daí foi sobrando várias coisas da loja, brinquedos, eu fui vendendo e sobrou alguns perfumes. O que você fez para dar a volta por cima? E aí eu tive a ideia, sobrou esses perfumes da loja, né? E eu peguei esses perfumes, coloquei numa pasta e fui fazer o que eu sempre fiz de melhor, né? Vendas. Aí comecei a visitar o comércio de Maringá. Em poucas horas fiz várias vendas. Aí percebi que o negócio era promissor. Aí eu determinei para mim mesmo que o que eu não tinha ganhado na importadora, eu ia ganhar vendendo perfume. E foi o que ocorreu. Em 1996 surgiu um novo desafio. Que você quase perdeu seu apartamento? Sim, surgiu um novo desafio. Em 96 eu tinha comprado um apartamento, na época em 89, financiado pela Caixa. E em 96 a Caixa começou uns aumentos abusivos. Para você ter uma ideia, cada mês dobrava o valor das prestações, né? Por exemplo, um mês você pagaria hoje R$500, no outro mês a prestação era R$1.000. E era assim sucessivamente. Eu me lembro que na época várias pessoas que moravam no prédio perderam o apartamento. E eu tive a ideia de capitalizar esse dinheiro, não depositar em juízo também, porque muita gente que depositou em juízo perdeu o dinheiro depositado em juízo e perdeu o apartamento. Eu tive a ideia de capitalizar esse dinheiro por 4 anos, né? E no ano de 2000 eu comecei a construir um prédio de 400 metros quadrados. Em 2000 você teve um novo recomeço de uma construção, né? Isso. Que é o prédio. Em 2000 eu comecei um prédio, né? Um projeto de 400 metros, que eu não tinha nem noção de quanto que eu iria gastar.
Eu tinha na época, a construção, para você ter uma ideia, saiu por R$ 35.000 e eu tinha R$ 17.000 só. E foi nas vendas, né? E eu agradeço o meu engenheiro, porque na época eu perguntei para ele se com R$ 17.000 eu terminaria a obra. E ele falou, não, com R$ 17.000 você termina. E não foi isso que ocorreu. Eu terminei a obra, eu sei que saiu a obra por R$ 35.000. Terminei com muito esforço, muitas vendas. Fiquei 8 meses pagando contas, mas paguei todos. Aí capitalizei por mais um ano, construí os outros 150 metros de construção, mais 2 apartamentos. Paguei todas as minhas obras, né, os meus credores, né? E em 2003, a Caixa me chamou para uma audiência na Justiça Federal, na qual me recordo muito bem. Aí a Caixa fez um acordo, me propôs um valor, só que eu não tinha todo aquele valor. Aí eu propus um acordo, meu advogado me propôs mais 30 dias de prazo para mim correr atrás, para me conseguir aquele dinheiro. E foi o que ocorreu. Muitas vendas, muito esforço, dedicação, eu consegui pagar e quitar o meu apartamento junto à Caixa. Foi mais um desafio vencido. Moral da história: eu não perdi meu apartamento e construí um prédio de 400 metros quadrados, que era uma coisa praticamente impossível na época para mim, que foi uma grande conquista. Parabéns por suas conquistas. E em 2004 você comprou mais um imóvel? Passou mais um ano, em 2004 eu comprei mais um imóvel, né? Um terreno? Mais um terreno, que valorizou muito na época, graças a Deus. Depois eu fiz outra construção e fui crescendo. Passou mais alguns anos, após 3 anos, em 2007 eu comprei outro imóvel, né? Passou mais um ano seguindo, foi outro, comprei outro imóvel, fui adquirindo alguns imóveis, né? E fui crescendo, graças a Deus. Só tenho a agradecer a Deus por todas as graças, por todas as bênçãos que Ele me propôs na vida, né? E que eu quero passar para as pessoas, eu quero inspirar pessoas que não existe sonho impossível. Então, você passou por muitas superações e conquistas, né? Graças a Deus, eu tenho superações, né, e conquistas na minha vida, né? E eu quero inspirar pessoas, né? O meu objetivo no mundo das palestras é inspirar pessoas que não existe sonho impossível, que a gente pode conquistar coisas que a gente nem imagina, coisas incríveis, coisas maravilhosas, que todos vocês, todos têm a capacidade infinita que é dada por Deus. Então, a minha última pergunta seria: qual é o seu objetivo com as palestras? Então, o meu objetivo é inspirar pessoas que todos podem conquistar tudo aquilo que sonharem na vida. Assim como eu conquistei várias coisas na vida, eu quero passar a todas as pessoas, motivar todas as pessoas que eu puder, que eu tiver oportunidade, que todas podem conquistar tudo aquilo que sonharem na vida, que não existe sonho impossível. Eu conheço trajetória de pessoas que saíram do nada, de grandes empresários, de megas empresários que saíram do nada e chegaram no topo. Então eu realizei vários objetivos, várias coisas que eram sonhos para mim, hoje eu conquistei. Só que hoje eu tenho outros sonhos, eu quero conquistar outros sonhos e motivar centenas, milhares de pessoas. É esse o meu objetivo. Ok, parabéns, Celso, Obrigado. por sua trajetória, suas superações e suas conquistas. E que Deus te ilumine, que você faça ótimas palestras. Amém. É esse o meu objetivo.